Nossa, vai comer o Jorge, não? Olha onde ela... Olha, parece cavucado de búfalo. Olha o tamanho do rastro. Não, essa aqui. Era madrugada no coração do Pantanal quando o silêncio foi quebrado por um som que ninguém jamais gostaria de ouvir. O rosnado seco de uma onça pintada e o grito de um homem. Jorge Ávalo, de 60 anos de idade, era um caseiro experiente, conhecedor da terra, do rio e das trilhas. Estava ali há 20 anos, caminhando entre árvores como quem já fazia parte da paisagem. Mas naquela madrugada algo mudou. Ele não era mais o observador. Ele se tornou a presa. Um ataque brutal, direto e letal. E o mais inquietante, completamente fora do padrão. Ataques de onças a humanos são raríssimos e quase sempre envolvem situações extremas. Mas neste caso, nada indicava provocação. Nenhuma ameaça, nenhuma invasão de território. O que teria levado um dos predadores mais respeitados das Américas a virar contra um homem desarmado? Estaria a onça defendendo algo? Estaria doente? Ou será que por trás da beleza selvagem do Pantanal existe um desequilíbrio que ainda não fomos capazes de enxergar? Neste vídeo você vai conhecer todos os detalhes de um dos ataques mais enigmáticos e assustadores já registrados no Brasil e talvez no mundo. Deixe seu like e se inscreva no canal, é de graça e nos ajuda muito por aqui. Deixe seu like e vamos ao vídeo. Antes de iniciar, é importante ressaltar que Jorge Ávalo foi um homem muito querido pelas pessoas que o conheciam e que possui família e amigos, então se for registrar algo nos comentários, por favor, nós pedimos respeito. Tudo se desenrola em um estado brasileiro conhecido pelos amantes da natureza, o estado do Mato Grosso do Sul. Esse lugar guarda um dos tesouros naturais mais fascinantes do planeta, o Pantanal. Um ecossistema exuberante moldado pelo ciclo das águas, onde a vida e a sobrevivência dançam ao ritmo das cheias e das secas. Durante os meses em que os rios transbordam, inundam planícies inteiras, a natureza se transforma em espetáculo. Pássaros coloridos cruzam os céus, jacarés se aquecem ao sol e as majestosas onças pintadas, predadoras silenciosas, se tornam as estrelas de um cenário quase que intocado. É justamente nesse período que o Pantanal se abre ao mundo. Turistas de todos os cantos do planeta viajam centenas de quilômetros por estradas de terra, barcos e trilhas para presenciar algo raro, o encontro com uma onça em seu habitat natural. Elas caminham à beira dos rios, sobem árvores, caçam diante das lentes e tudo isso com segurança para os espectadores, com guias experientes e protocolos rigorosos. A observação de onças se tornou não apenas uma atividade turística, mas o pilar econômico de muitas comunidades pantaneiras. Famílias inteiras vivem do ecoturismo, da hospedagem, da pesca guiada, da venda de artesanato e da proteção do próprio ambiente. A onça, antes temida, passou a ser reverenciada. Ela representa não só a biodiversidade do Brasil, mas também a esperança de um convívio equilibrado entre homem e natureza. E Jorge Ávalo era um desses homens, que acreditava que preservar era a melhor opção. Mas infelizmente, uma fatalidade bateu em sua porta. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube, com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com a AdSense. E tem mais! Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás.
Há mais de 2 décadas, Jorge vivia em uma propriedade ribeirinha no município de Aquidauana, às margens do rio Miranda. Era o caseiro de um conhecido pesqueiro da região. Por isso, o fluxo de turistas que conheciam a figura de Jorge era grande. Ele era um homem simples, respeitado por todos. Sabia ler os sinais da mata, entendia os humores do rio e conhecia os animais pelo cheiro, pelo rastro e pelo silêncio que se instalava antes de algo acontecer. Ele já havia visto onças, muitas vezes na verdade. Sabia que eram animais territoriais, solitários e sobretudo discretos. Quando sentiam a presença humana, sumiam como fantasmas por entre os arbustos. Era quase como se soubessem que não deviam ser vistas de perto. Jorge mantinha distância, por respeito e por instinto. Nunca tentou afugentá-las, nunca ousou segui-las. O território era delas e ele era apenas quem passava. Na semana anterior ao ataque, um vídeo gravado por um familiar circulou entre conhecidos. Nele, Jorge e o cunhado caminhavam ao redor da casa, filmando pegadas frescas de onça no chão molhado. Pegadas essas que estavam a menos de 7 metros da casa de Jorge. As marcas deixavam claro: havia 2 animais por ali e provavelmente estavam em disputa por território. O tom da conversa era descontraído, com piadas e comentários, mas no fundo havia uma tensão perceptível. Jorge, no entanto, parecia tranquilo, sabia com o que estava lidando, ou achava que sabia. Na madrugada de segunda-feira, 21 de abril de 2025, algo aconteceu. E o que quer que tenha sido quebrou todas as regras não escritas da convivência pantaneira entre homem e fera. Por volta das 5 da manhã, enquanto a neblina ainda cobria o rio e os sons da mata começavam a despertar, Jorge saiu para sua rotina. Talvez para verificar algo no rancho, talvez para preparar o espaço para receber visitantes. Era um horário comum em que ele costumava andar pelo deck de madeira que se projeta sobre as águas do Miranda, tomando sua xícara de café fresco. Um momento de calmaria onde os únicos sons eram o balançar da correnteza. Mas dessa vez o silêncio foi interrompido. Pegadas e marcas de arrasto encontradas depois revelaram que a onça estava ali à espreita. Não fugiu, não se afastou. Ela esperou e então atacou. E tudo o que se seguiu foi violência e velocidade. Ao contrário do esperado do comportamento típico da espécie, a onça não recuou diante da presença humana. Ela avançou, atacou e devorou. O que teria despertado esse comportamento anômalo? Fome? Defesa? Territorialidade? Ou algo que ainda não entendemos completamente sobre o instinto selvagem? Naquela manhã, a natureza inverteu seus papéis, e Jorge, que durante anos viveu como parte silenciosa daquele cenário, tornou-se protagonista de uma tragédia que desafia tudo o que se sabia sobre esse felino magnífico. Às margens, o rancho onde Jorge trabalhava permanecia em calma aparente, mas por volta das 9 horas da manhã, a rotina foi interrompida por algo incomum. Jorge não havia sido visto desde o amanhecer, algo totalmente incomum para os pescadores que passavam pelo local. O primeiro a notar a sua ausência foi um guia de pesca da região. Ele havia ido ao pesqueiro para conversar com Jorge e comprar mel, como fazia com frequência. Ao chegar, encontrou a casa vazia, a porta entreaberta e o silêncio anormal pairando no ar. Chamou por Jorge algumas vezes sem resposta, e ao caminhar até o deck, percebeu manchas escuras no chão de madeira. Ao olhar mais de perto, viu que a mancha se estendia para o chão de areia. Era sangue, muito sangue. Havia também um chinelo abandonado, o celular de Jorge jogado ao lado de uma viga e mais adiante, rastros profundos que desciam até a vegetação. Pegadas de onça indicavam que esse animal teria arrastado algo grande para a mata, provavelmente um corpo humano. O guia não teve dúvidas, filmou o local para registrar os fatos e imediatamente acionou a Polícia Militar Ambiental. As informações logo se espalharam pela comunidade local e em poucas horas, pescadores, moradores, familiares e agentes especializados já se mobilizavam em busca do paradeiro de Jorge.
Os primeiros indícios apontavam para algo grave. A posição dos objetos, os rastros e a forma com que tudo havia sido deixado sugeriam uma cena de ataque. E diante dos relatos recentes de onças circulando nas redondezas, o temor de que Jorge tivesse sido vítima de um felino não parecia mais exagero, era uma possibilidade real. A busca prosseguiu durante toda a segunda-feira. O próprio irmão de Jorge, Reginaldo, e seu cunhado, Magrão, ajudavam a guiar os policiais pela vegetação que ambos conheciam como a palma da mão. Mas, por mais que procurassem, não encontraram nada além de silêncio. No fim da tarde, o sol começou a cair sobre as copas das árvores e as buscas foram interrompidas por segurança das pessoas envolvidas. A noite não trouxe respostas, apenas a ausência de um homem que era fascinado pelo local que escolheu viver. Na manhã de terça-feira, 22 de abril, o segundo dia de buscas começou cedo. A polícia, com o apoio de peritos e reforço do corpo de bombeiros, utilizou helicópteros para acessar áreas mais remotas do entorno do pesqueiro. A área é de difícil navegação e por terra é preciso avançar por trilhas de vegetação fechada. Foi então que, por volta das 10 horas da manhã, que um grupo de buscas percebeu urubus sobrevoando uma área da mata próxima. Ali, em um capão de mato a cerca de 300 metros da casa, estavam os restos mortais de Jorge. Infelizmente, o corpo não estava inteiro. Restos haviam sido consumidos, parte do que restava estava coberto por folhas e galhos, como se o predador tivesse tentado esconder a presa ou guardá-la para depois. Haviam sinais claros de que onças pintadas estavam ao redor. Pegadas grandes e fundas cercavam a área e marcas de garras na terra não deixavam dúvidas. A cena era a confirmação. Jorge havia sido atacado por uma onça pintada, um caso extremamente raro, uma fatalidade triste, um homem admirador da natureza nas garras de um felino exuberante, forte e provavelmente descontrolado. Aquilo ia contra o comportamento típico de uma onça pintada. O silêncio do grupo foi imediato. O equilíbrio estava quebrado. Antes mesmo de os peritos chegarem, o grupo foi surpreendido por um novo susto. A onça voltou. Segundo o jornal Campo Grande News, em meio ao mato, a alguns metros da cena, uma onça tentou atacar a equipe de busca e foi espantada com um tiro alvejado para o alto. Com calma e respeitando o risco, os policiais retiraram os restos mortais de Jorge para uma área segura que, depois de periciados, serão liberados para o velório. O caso, então, deixou de ser apenas uma tragédia local. Tornou-se um ponto de interrogação nacional. Como um animal que sempre evitou os humanos se tornou capaz de atacar mortalmente um homem acostumado àquela terra? O que teria levado aquela onça a inverter a ordem natural e transformar um observador pacífico em vítima? Especialistas apontam que durante o período de acasalamento, onças machos tornam-se extremamente agressivas e disputam território. A briga de onças relatada por Jorge e seu cunhado em um vídeo viral uma semana antes do ataque pode demonstrar que os machos da região estavam disputando territórios para ficarem com as fêmeas, o que os torna muito imprevisíveis. Talvez um deles tenha sido responsável pelo ataque por estar nesse frenesi hormonal. Essa é a hipótese mais aceita para o ataque a Jorge até o momento. Outra possibilidade é a escassez de presas naturais que pode levar esses felinos a se aproximarem de áreas habitadas em busca de alimento. Porém, o caso ainda está sendo investigado e pode se desdobrar em outras conclusões. É fundamental compreender que, embora Jorge tenha sido uma vítima, as onças pintadas não são vilãs. Esses majestosos felinos desempenham um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas, sendo indicadores da saúde ambiental e símbolos da biodiversidade brasileira. A conservação da onça pintada é essencial para a preservação do Pantanal e de outras espécies de fauna e flora que ali habitam. A coexistência harmoniosa entre humanos e onças pintadas requer respeito mútuo e esforços contínuos de conservação. Proteger esses animais é proteger o próprio futuro das comunidades que compartilham o mesmo habitat. Deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por ver até o final. Fui.